Voltamos à segunda parte do nosso programa e agora nós vamos partir para a entrevista que vai tratar sobre questões sobre cloud computing e centro de dados, que é um assunto proeminente agora no ordenamento jurídico moçambicano, tendo em conta que nós já temos uns 2 regulamentos relativamente a esses 2 setores de atividade de provisão de serviços. Então nós teremos aqui o diretor de desenvolvimento de negócios da Bubble Cloud Moçambique para falar um pouco sobre essas questões e também da implementação dessas soluções em Moçambique. Muito obrigada, engenheiro Cameron Smith, por estar aqui presente e por poder interagir connosco sobre isto. Primeiro gostaríamos de saber da sua experiência no âmbito do desenvolvimento de negócios em TICs e também no que se refere à experiência da Bubble Cloud nesse sentido. Muito obrigado pelo convite. Chamo-me Cameron Smith, de profissão sou engenheiro de software ou programador, desenvolvedor. Ao longo de mais de 20 anos em Moçambique, sempre trabalhei ou em empresas que fornecem soluções relacionadas com a informática ou em empresas que trabalham num outro ramo, mas que dependem muito de sistemas informáticos para operacionalizar os seus negócios. A empresa que represento aqui hoje, a Bubble Cloud Moçambique, foi fundada em 2023 como uma parceria entre 2 empresas muito estabelecidas na praça, a Triana, uma empresa em Moçambique, e a Strategics, uma empresa na África do Sul. Iniciamos a instalação do nosso primeiro centro de dados em 2023, já no início de 2024 ficou pronto para uso. Poucos meses depois tivemos o nosso primeiro cliente e a partir dali começamos pouco a pouco a adicionar clientes adicionais que querem alojar os seus sistemas no nosso serviço, na nossa nuvem. E, ao mesmo tempo, o que aprendemos é que, quando se vende um serviço de cloud em Moçambique, muitas das vezes as instituições, quer dizer, instituições do Estado, ONGs, empresas privadas, muitas das vezes as instituições que querem utilizar esse serviço precisam de algum help em outras áreas relacionadas. Sobretudo, primeiro na gestão técnica dos seus servidores e, segundo, na área de cibersegurança, como garantir que todas as entidades que acedem a esses servidores são devidamente controladas para proteger os servidores contra certos tipos de ciberataques que podem ocorrer. Então, face a esta demanda, paulatinamente temos estado adicionando outros serviços auxiliares que alguns clientes precisam, que apoiam a nossa oferta central, que é a oferta de o que chamamos Infrastructure as a Service, ou infraestrutura informática como um serviço. E nessa questão do Infrastructure as a Service, uma das questões que eu tenho levantado em termos da cultura empresarial é que retira um pouco do peso em termos de infraestrutura para a própria empresa, não precisa ter um próprio equipamento para armazenamento dos seus dados. E nessa questão, gostaríamos também de saber como é que vamos diferenciar centro de dados e também o cloud computing em termos de implementação, qual é a diferença? Ok. Sim, é muito relevante porque vemos estas frases usadas no dia a dia como se todos significam a mesma coisa, enquanto na verdade cada frase ou termo tem o seu próprio sentido. Talvez começar dando um passo para trás e explicando o que é um servidor, porque não se pode entender nuvem ou cloud ou centro de dados sem entender o que é um servidor. Servidor é a parte que nós normalmente não vemos quando utilizamos uma aplicação. Vou pegar aqui no meu telemóvel. Tenho aqui 2 aplicações que acho que todo mundo tem. Um deles é o WhatsApp. Acho que todo mundo assistindo a esse programa tem WhatsApp. E o outro é o Internet Banking de um dos meus bancos, o banco onde eu tenho o meu dinheiro pessoal. Tenho um aplicativo para isso. Esses 2 aplicativos estão no meu telemóvel, mas a coisa importante com aplicativos modernos é que os dados não estão no telemóvel. O telemóvel é apenas uma porta, ou em termos técnicos, uma interface que permite-me, como ser humano, interagir com o sistema. O sistema real, os dados, a lógica do sistema que decide o que é que eu posso fazer e posso não fazer, todas as outras coisas maravilhosas dos sistemas modernos, está num servidor. É um computador grande, potente, caro, que está sentado em algum sítio e está conectado a este meu telemóvel através da internet. Okay?
Quase todos os aplicativos que usamos hoje em dia usam este sistema. Quem joga Fortnite, como o meu filho, tem o Fortnite no Xbox, no PlayStation, mas sabem que o servidor que processa o jogo não está lá. E quando a ligação à internet entre o PlayStation e o servidor é lento, isto afeta o desempenho no jogo. Então, o que é um servidor? Um servidor é o equivalente, se nós usamos uma analogia de carros, o telemóvel é o meu Vitz. É um pequeno Vitzinho ou talvez um Ractis. É desenhado carregar pessoas, não muitas pessoas, não muito peso e não com muito esforço. Quando eu quero carregar muitos bens durante muito tempo, eu não vou usar um Vitz, vou usar um caminhão-cavalo. É mais caro, mas quando faço o cálculo das toneladas de mercadoria que consigo transportar num caminhão-cavalo, sempre sai mais econômico e seguro usar um caminhão-cavalo do que usar muitos Vitzes. Então, um servidor é como se fosse o caminhão-cavalo de informática. É um computador não completamente diferente dos nossos telemóveis ou tablets ou portáteis, mas muito mais robusto e forte, que fica trancado numa sala em algum sítio e faz o processamento de sistemas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Meu telemóvel apenas é usado por mim, enquanto estou a usar. O telemóvel da minha esposa apenas ela usa. Mas um servidor pode, ao mesmo tempo, estar a tratar de centenas ou até milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, falamos de servidor. O que então é um centro de dados? Eu posso comprar um servidor, posso pôr na minha sala de estar, dentro de casa. Funciona, posso ligar a energia, posso ligar a internet, mas o que vai acontecer? Um dia o meu filho vai tropeçar e bater o servidor. Ou alguém está a fazer limpeza em casa e acidentalmente entra água no servidor e ele deixa de funcionar. Então, tipicamente, servidores, como são bastante caros e fazem trabalho importante, são colocados em salas seguras que têm todas as condições que um servidor precisa para operar. E atenção, é interessante, a maior parte dessas condições não são informáticas, são condições de edifícios. Energia elétrica nunca pode se desligar para um servidor, nunca, mas nunca. A climatização, porque servidores produzem muito calor, então tem que ter um ar-condicionado muito forte que não se interrompe. Tenho que ter segurança física, não pode entrar nenhum estranho, roubar o meu servidor ou tocar no meu servidor sem a minha permissão. Tem que ter proteção contra fogo, porque temos muitos equipamentos elétricos que em algum momento um deles pode provocar um fogo. E temos que ter proteção contra inundação de água. Tem tipos de edifícios que têm um chão elevado para que quando há uma penetração de água por causa de chuva ou algum dano no teto, a água passa por baixo e não danifica os equipamentos. Então, esses são os aspectos principais. Então, o que é um centro de dados? É nada mais, nada menos de uma sala ou um edifício inteiro construído e munido de certos equipamentos para garantir que muitos servidores podem ficar lá dentro, rodar, fazendo os seus trabalhos sem nunca ser desligados. Ok. Então, o que é nuvem? Se me permite explicar isso. O que é Infrastructure as a Service ou que às vezes é chamado de cloud ou nuvem. Infrastructure as a Service é a ideia de que alguém que já montou um grupo de servidores potentes dentro de um centro de dados, como eu expliquei devidamente apetrechado, pode subalugar pequenas quantidades de espaço em cada servidor para outras empresas que querem usar aquele espaço. E por que isto sai em conta? Sai em conta porque uma empresa muito grande, uma Mosal, um BCI, um BIM, um banco grande, provavelmente tem os recursos para comprar um edifício inteiro, tornar esse edifício seu centro de dados e pôr lá muitos servidores. Mas empresas médias ou grandes, muitas das vezes, não dispõem dos recursos financeiros ou não querem alocar esses recursos financeiros para investir num centro de dados muito grande, porque eles não precisam de tanta capacidade de servidores assim. Mas basta você colocar um servidor ou 10, você vai gastar quase o mesmo valor para apetrechar o seu centro de dados. Então, o que acontece? Surgiram dois tipos de serviços
que o mercado fornece às instituições ou às pessoas. O primeiro tipo de serviço é o que chamamos de centro de dados em colocação, ou em inglês, Colocation Data Center, que às vezes as pessoas abreviam só por colo. Quando dizem colo, querem dizer um centro de dados que alguém montou para subalugar. Não um centro de dados que uma empresa montou para seu uso, mas um centro de dados que alguém montou para ser subalugados. Exatamente como estamos a observar muitas das vezes na cidade de Maputo hoje em dia. Alguém constrói um novo prédio, a partir do primeiro piso ou segundo piso são flats residenciais, mas o resto do chão e o primeiro andar são unidades destinadas a fins comerciais. E depois de completar o prédio, o empreiteiro que construiu o prédio vai subalugar ou vender aquelas unidades para empresas. E aquelas empresas não têm que se preocupar em montar construção, porque não são empresas de construção. Podem ser advogados, pode ser um cabeleireiro, pode ser uma empresa que vende mobília, pode ser um escritório de consultores de impostos. Não interessa. Eles dizem, eu quero um edifício completado, com ar-condicionado, com estacionamento, com todas as condições, vou alugar. Então, o centro de dados de colocação, temos aqui em Moçambique, por exemplo, o Raxio, Icolo e recentemente a Vodacom construiu um centro de dados deste tipo. Esses centros de dados foram construídos em grande escala, com boas especificações técnicas, mas não para uso pelas próprias instituições. São subalugadas a empresas ou instituições. E a empresa pode, dentro de cada centro de dados, alugar um espaço pequeno, médio ou grande e colocar os seus servidores lá dentro. Quando coloca os servidores, ele fica descansado de quê? Ninguém vai tocar nos servidores senão o pessoal dele, que tem energia elétrica constante, que tem climatização, etc, etc, etc. Mas quem vai ainda comprar os servidores é a empresa que está a alugar o espaço. Ok? E esses servidores não são baratos. Então aqui chegamos para esta outra opção de cloud. No cloud, levamos este conceito de subaluguer mais um passo à frente. No conceito de cloud, uma empresa como a nossa, a Bubble, compra vários servidores e outros dispositivos potentes e coloca dentro de um centro de dados de colocation. E faz algumas, posso dizer, espertezas, né, de informática para que esses servidores parecem como um grande espaço de computação conjunto, que chamamos uma nuvem, e cada cliente pode vir alugar apenas um espaço dentro da nuvem. E aqui podemos voltar para a analogia, se me permite, a analogia que eu fiz do aluguer de um prédio. Às vezes acontece que eu quero alugar um escritório dentro de um prédio e eles dizem, temos este tamanho e este tamanho aqui. Eu digo, não, eu quero algo grande. Não seria igual a este, mas aquele outro espaço grande, e tem que se juntar. Eles dizem, não, nós só temos uma unidade disponível aqui, e uma outra unidade grande disponível aqui. O que é que acontece? Eu, como cliente, ou aceito isto e, de repente, meu escritório já está dividido em duas partes diferentes, que cria algumas chatices, ou eu procuro um outro fornecedor. Mas o que eu não posso fazer é dizer, olha, eu quero um espaço exatamente desse tamanho, não grande ou não pequeno. Quando se vai para um centro de dados de colocation, você, sobretudo para empresas pequenas, tem um pouco este desafio. Você tem certos tamanhos de espaço pré-definido que pode comprar e pode não precisar daquele espaço todo, mas tem que pagar, porque é o tamanho de espaço que é disponível. Quando se vai para um provedor de serviços em nuvem como a Bubble, o espaço é completamente escalável. Temos clientes que têm apenas um servidor muito pequeno. Temos clientes que têm dezenas de servidores muito grandes, porque são clientes diferentes. Não importa. O cliente pode dizer, eu quero exatamente este espaço aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, e nós vamos lhe dar o espaço para alojar o seu servidor, sem que você tenha que adquirir qualquer equipamento e sem que você tenha que contratar pessoas que fazem a gestão e manutenção daquele equipamento. Então, espero aqui que dê uma base de entendimento. O que é um servidor, o que é um centro de dados e o que é nuvem. Acho que ficou muito bem claro e também deu para perceber muito melhor por causa do exemplo que fez sobre a questão do arrendamento, não é? Como se fosse um prédio. E também, nesse âmbito, também surgem algumas outras dúvidas, em termos de distinguir soberania de dados e localização de dados,
que ainda mais porque agora tem sido essa agenda de garantir que haja soberania de dados, mas no setor financeiro, por exemplo, tem muitas discussões sobre se estamos a garantir a localização, se realmente todos os centros de dados devem estar cá, se não devem estar cá, se devemos também contratar com empresas de fora, se podemos ou não usar a cloud. Então sempre tem esse tipo de discussões e eu queria saber qual é a perspectiva da Bubble relativamente a essa questão. Ok. Tem aqui duas questões parecidas, mas não completamente idênticas. Uma delas é o termo que eu prefiro usar, residência de dados, e o outro é soberania de dados. Eu vou explicar o que significa residência de dados e depois vou explicar por que é importante e, por fim, podemos ver a diferença entre isso e soberania de dados. Residência de dados é o quê? É uma questão, uma preocupação que surge no nosso mundo moderno, e eu vou voltar aqui ao exemplo que eu dei do WhatsApp. Acho que todo mundo, como disse, assistindo o programa usa o WhatsApp. E muitas das vezes pode estar a falar de assuntos sensíveis no WhatsApp. De questões de relações íntimas que tem com outra pessoa, de transações financeiras, de questões de saúde, enfim, de coisas que são mesmo da nossa vida privativa. Mas o que muitas pessoas não percebem de WhatsApp é que sempre que eu uso o WhatsApp, os dados que eu transmito estão a ser copiados para servidores controlados pela empresa Meta, a empresa americana que é o dono da Facebook e dono de WhatsApp, em qualquer parte do mundo. Eu não controlo aqueles servidores. Supostamente esses dados são encriptados, é a promessa que a empresa fez, mas já vimos situações no passado em que empresas, sobretudo Big Tech, empresas grandes de tecnologia americanas, não são completamente honestas e de todas as empresas, sinceramente, Meta é uma empresa que tem alguma história de mentir para os seus clientes. Já aconteceu várias vezes em outros países. Então, o que acontece? Eu estou aqui em Moçambique, eu por acaso sou cidadão moçambicano e resido em Moçambique. Estou a usar um sistema que é gerido por uma empresa sediada nos Estados Unidos e provavelmente os servidores que apoiam-me estão sediados na África do Sul, por causa da maneira que a Meta organiza a sua engenharia de informática. Então, um dia, ou o governo da África do Sul ou o governo dos Estados Unidos poderia mudar de rumo e decidir que quer começar a controlar os dados que as empresas registradas no seu país, por exemplo, empresas como o Meta registradas nos Estados Unidos, o governo quer já começar a monitorar, intervir, a ler e analisar os dados para ver quem são os seus amigos ou inimigos. É algo que, de facto, o atual presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, já disse que vai fazer. Era algo que há 10 anos atrás teríamos considerado como algo de ficção científica. Não. Hoje em dia está nítido que as entidades do governo dos Estados Unidos que emitem vistos para visitar os Estados Unidos querem monitorar a mídia social dos visitantes até o ponto de uma forma intrusiva, ver a mídia social privada. Uma coisa é aquilo que eu posto no Facebook publicamente para todos ver. Eu assumo que isso é público. Outra coisa são mensagens que eu troco com o meu amigo no WhatsApp, no Facebook Messenger ou no Gmail e considero que são comunicações privadas. Não, mesmo estas comunicações o governo dos Estados Unidos agora vai querer monitorar, se puder. É um assunto em discussão neste momento nos Estados Unidos. E agora surge a questão. Se eu, como cidadão e residente de Moçambique, que por acaso nunca visitei os Estados Unidos, e nunca lá residi, nunca lá trabalhei, nunca lá tive visto, meus dados coloquei no sistema em Moçambique, mas depois ficaram guardados num servidor na África do Sul, controlado por uma empresa na África do Sul. E vem uma entidade governamental dos Estados Unidos a mandar uma ordem para a Facebook e dizer: dá-me os dados sobre o Sr. Cameron Smith que reside em Moçambique. Tem direito de fazer isso ou não tem direito? Qual é a lei que aplica? É a lei dos Estados Unidos? É a lei da África do Sul? É a lei de Moçambique? É a lei internacional? É uma questão complicada. Então, o que muitos governos têm dito é, olha, quando se trata de dados sensíveis sobre cidadãos, estes dados devem ser armazenados ou processados dentro das fronteiras do país em questão. O que se considera dados sensíveis varia de um país ou uma jurisdição para outra. Em Moçambique, neste momento, o único tipo de dados que geralmente é considerado sujeito a isto é
dados bancários, dados sobre meus depósitos, as minhas contas correntes, os meus empréstimos ou letras em instituições financeiras. E existem regulamentos específicos emitidos pelo regulador do setor financeiro, que é o Banco Central, o nosso Banco de Moçambique, sobre isto. Em muitos outros países existem também preocupações sobre dados geralmente privados, moradia, contactos e dados de saúde. Em Moçambique não temos legislação específica sobre isso neste momento, mas há um dos reguladores, o INTIC, que está a preparar regulamentos sobre isto. E aí, o primeiro passo é para dizer, olha, se uma instituição está a processar dados sensíveis, não necessariamente todos os dados, mas dados sensíveis sobre seres humanos individualmente identificados, estes dados devem ser residentes em Moçambique. Na União Europeia já existe essa legislação há muito tempo, mas como a União Europeia é uma entidade supranacional, permitiu que alguém que vive na França pode, por exemplo, ter seus dados processados em Portugal, porque os dois países fazem parte da União Europeia. Em Moçambique, o conceito tipicamente é que vai ser dentro das fronteiras nacionais. Então, aqui falamos de residência de dados. Qual é a vantagem que isso teoricamente dá ao cidadão? É que a Bubble, como uma empresa em Moçambique, não presta atenção a ordens judiciais emitidas em outros países. Então, e de facto isso está nos nossos contratos com clientes. Quando vem uma entidade, uma terceira, uma entidade à parte que quer ter acesso a dados de um dos nossos clientes, o cliente tem que dar a permissão. Caso não dê a permissão, apenas um tribunal pode emitir uma ordem devidamente constituída para consultar os dados. Então, por isso que, teoricamente, a residência de dados ajuda ao cidadão. Vamos falar brevemente sobre soberania de dados. Eu, pessoalmente, acho que é mais difícil usar o termo soberania de dados por dois motivos. O primeiro motivo é que residência de dados é um facto técnico objetivamente verificável. É possível desenhar sistemas informáticos para garantir que os dados estão armazenados ou processados neste país, ou naquele país, ou nesses três países, e verificar e auditar este facto. Ninguém tem que ter opinião se é boa ideia, se é má ideia, é simplesmente um facto. Quando falamos de soberania, passamos para uma área mais política, porque começamos a dizer, ok, soberania, quem é o dono dos dados? E há aqui um desafio que não está ainda devidamente sendo conversado em Moçambique, que podemos todos concordar que os dados de um cidadão em Moçambique, provavelmente o dono não deve ser alguém na África do Sul, quer alguém nos Estados Unidos, isso sim. Mas agora, entre o Estado moçambicano e o cidadão moçambicano, qual é a linha de quem é o dono dos dados? Na União Europeia tem legislação muito clara que limita os poderes do governo em relação aos dados individuais do cidadão. Em Moçambique vimos durante o período do Sr. Venâncio, pós-eleições, que havia algumas ações feitas por parte do governo que pareciam não ter muita base em termos da legislação, em termos de monitoria de dados de cidadão. Então, depois tiveram preocupações legítimas em termos de segurança. Então, quando se fala de soberania, temos que ter cuidado que soberania não quer dizer que o governo tem direito de manobrar ou manipular ou gerir os dados do cidadão. Então, é importante que hajam leis, e de facto não sei se esses aspectos da lei estão em preparação ou não, que dizem até que ponto o cidadão tem direito de gerir os seus próprios dados, até que ponto ele, quando utiliza uma aplicação, cede alguma parte daquele direito à empresa que fornece a aplicação, porque a aplicação tem que operar, e até que ponto o governo tem o direito de, em algumas circunstâncias, intervir naqueles dados. Por exemplo, numa situação em que há alguém que é indiciado de um crime, de facto há evidência que talvez cometeu o crime, pode ser que uma ordem judicial permite à polícia investigar os dados privativos daquele cidadão. Numa situação em que apenas há uma suspeita e ainda não foi emitida uma ordem judicial, muitas pessoas diriam que talvez não é correto a polícia solicitar acesso a esses dados simplesmente por causa de uma suposição.
E esses são desafios que em muitos países do mundo já foram colocados na conversa pública, em fóruns e debatidos, e produziu-se legislação. Então, eu prefiro deixar para os políticos e os jornalistas a questão sobre soberania e falar especificamente sobre residência de dados. O que a Bubble faz é permite a empresas terceirizar os seus servidores sem ter que investir em centros de dados, sem ter que investir em equipamentos, mas garantir que todas as aplicações que rodam sobre os servidores que estão dentro da nuvem da Bubble são fisicamente localizados dentro de Moçambique e os dados transmitidos, se o sistema for devidamente organizado, também podem nunca sair de Moçambique. Os dados transmitidos, por exemplo, do servidor para o telemóvel, podem ter toda a transmissão ser feita dentro de Moçambique. Então, eu prefiro falar de residência de dados e não de soberania de dados. Realmente é um assunto que tem muitas camadas, em que se refere primeiro à parte da política, da propriedade, e muito bem explicou que são conceitos totalmente diferentes. Uma coisa é falar da residência dos dados, outra questão totalmente diferente é falar sobre a soberania de dados, que é um desafio que até as jurisdições mais desenvolvidas também estão a atravessar. Então, tivemos aqui várias contribuições que enriqueceram neste conhecimento do que realmente, especialmente no que se refere à diferenciação do que estamos a falar quando se fala de centro de dados, até também acabamos sabendo o que se trata realmente quando é o Infrastructure as a Service. Como últimas considerações, o que acha em termos de implementação, desafios, né, para a implementação dessa tecnologia em Moçambique? Ok, eu acho que, de facto, Moçambique tem na camada, posso falar da área do setor privado e também do setor público, porque praticamente para este aspecto são mundos diferentes. No setor privado, ao nível de empresas mais estabelecidas, mais grandes ou médias, existe já um conhecimento da ideia do cloud, existe pouco conhecimento de como é que realmente podia ser como opção, então existe um certo nível de medo ou receio em relação à adoção do cloud. E por isso, em parte, nós desenvolvemos o nosso serviço que ajuda as empresas a fazer esse tipo de análise para fazer uma comparação financeira, se para o caso de cada empresa devo ir para a cloud ou devo comprar novos servidores, ou etc. É diferente para cada empresa, então tem que sempre fazer um pequeno estudo. Existe um certo receio, mesmo ao nível dos informáticos dentro das empresas. Muitos deles já usam o cloud para projetos pessoais ou biscatos. Não há informático bom em Moçambique que não faz biscato em semana, é uma realidade. Mas eles têm algum receio de facto dizer vamos mudar tudo para a cloud. E isto, comparando, por exemplo, com a África do Sul ou Quênia, outros países perto de nós, Moçambique, posso dizer, está um pouco atrás nisso. Está a mudar, mas está um pouco atrás. Agora, se falamos do setor público, o setor público tem um desafio bastante maior, porque o setor público ainda tem o conceito de que nada pode sair daqui. Nada pode sair daqui, tudo tem que estar dentro das nossas instalações. E o que acontece? Por diversos motivos, o setor público nem sempre tem acesso aos fundos para adquirir equipamentos ou manter equipamentos em boas condições ou, de facto, gerir aqueles equipamentos usando tecnologias modernas. O que quer dizer que, usando um termo menos profissional, existem alguns centros de dados dentro do Estado que estão em situações caricatas. Estão em situações muito menos do que ideais do ponto de vista de cibersegurança, do ponto de vista de robustez e fiabilidade. E os próprios técnicos lá sabem. Não é por falta de esforço deles que eles não têm orçamento para melhorar aquela situação. Os técnicos já te falam, dentro do setor público, às vezes fazem maravilhas com aquilo que têm. Mas por causa da percepção do que tudo tem que ficar aqui dentro, ninguém pode fazer, não podemos terceirizar nada que temos. Quer terceirizar para um cloud residente em Moçambique, quer terceirizar para um cloud fora de Moçambique, quer fazer qualquer coisa de fora, não é considerado não permitido. Enquanto a lei, de facto, permite isso em diversos cenários, mas esta percepção da lei não existe, às vezes, ao nível dos decisores. E a situação mais pacata que comentei em outros fóruns, e na semana passada estive numa conferência aqui em Maputo, e alguém também mencionou isto,
E isto é real, mas diz tudo. Já tive em mais de uma ocasião uma reunião com um decisor numa entidade do Estado que tem muitos servidores, muitos sistemas informáticos, só para começar a conversa acerca de um dia, possivelmente, certos desses servidores passarem a ser colocados na cloud, e esta empresa vai defender que não, ou a instituição vai defender que não, somos Estado, nada pode sair daqui. Ok. E depois da reunião, eles vão me mandar alguma informação para agradecer ou dando seguimento, e esse e-mail vai ser mandado com Gmail. Mas a única coisa que eu posso dizer é que Gmail não tem servidores em Moçambique. Então, se tem Gmail, estamos a partir da residência de dados, estamos a partir em brecha de soberania de dados. Não estamos, e essas instituições, às vezes, têm centros de dados que têm os seus desafios e eles já conhecem esses desafios. Então, é importante que se crie um enquadramento legal que permite os decisores dessas instituições saber quando são permitidos e quando não são permitidos terceirizar o alojamento dos seus servidores para que possam aproveitar da tecnologia moderna que existe no centro de dados da Bubble e outras empresas como a Bubble na praça, sem estar em brecha das suas obrigações legais. E, de facto, este é um desafio. Existe nova legislação que o INTIC está a promover, que é um trabalho muito positivo que estamos a ter esta legislação, mas depois de divulgada a legislação vai ainda ter um grande esforço ao longo de anos para que os decisores ao nível do Estado Central, ao nível do Estado Provincial, ao nível do Estado Distrital, ao nível de serviços e agências nacionais, sejam de facto informados aqui do conteúdo da nova legislação. Porque neste momento a percepção que eles têm é simplesmente não é permitido. É um total receio, mas acaba sendo uma nota que, para além da aprovação e da emanação desta legislação, é preciso que seja acompanhada de ações de capacitação de cada pessoas que vão implementar, não é? Então, é com estas últimas evidências e com estas últimas discussões relativamente aos centros de dados, computação em nuvem, soberania de dados, residência de dados e demais questões que envolvem a provisão destes serviços, que nós terminamos a nossa segunda parte e última do programa, na esperança de nos vermos numa outra edição do programa MPC Tech, onde mais falaremos e discutiremos sobre questões que estão eminentes no mercado digital em Moçambique.